Antes de mergulharmos em oração, vamos reservar um instante para ouvir a voz de Deus. A própria palavra de Cristo é o nosso fundamento, a nossa bússola e o nosso mais urgente encorajamento. Em Lucas 18:1, lemos a parábola que Jesus lhes contou, com a finalidade de mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa única instrução, vinda diretamente do Mestre, já revela o papel central e inegociável que a oração deve ter na vida de cada crente. Não podemos afirmar ser seguidores dedicados de Cristo, ou cristãos que se aprofundam na Bíblia, se negligenciarmos o tempo de joelhos. Oração não é um item opcional. É o nosso oxigênio espiritual. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos, aquele que viveu em perfeita comunhão com o Pai, orou de forma consistente e fervorosa, quanto mais nós, seres limitados e frágeis, devemos nos comprometer com essa disciplina? Como podemos dizer que o seguimos, ignorando o próprio ritmo de vida que ele estabeleceu? Sim, precisamos orar. Mas mais do que isso, precisamos lutar para orar, pois o inimigo conhece o poder desse tempo. Ele sabe que um cristão que não ora é um cristão sem poder. O diabo fará de tudo para nos manter distraídos, ocupados, ou simplesmente exaustos demais para nos ajoelharmos diante do nosso Criador. É por isso que a vida de oração não é passiva, ela é intencional. É um campo de batalha onde somos chamados a resistir e persistir. Você deve lutar por ela, guardando esse tempo com Deus como seu bem mais precioso. Essa luta começa com a fome. Você tem sentido um desejo ardente de transformar sua vida de oração? Você anseia por uma comunhão mais profunda, por algo que vá além das orações superficiais? Você quer orar com paixão, eficácia e autoridade? Deixe-me dizer onde isso começa. Você precisa do Espírito Santo. Sem ele, a oração se torna uma prática seca, repetitiva e vazia, um mero conjunto de palavras. Mas com ele, a oração se enche de vida e poder celestial. Se você concorda que a oração é uma luta que vale a pena, declare "Eu luto para orar" nos comentários. A Bíblia nos revela o maior presente para a nossa fraqueza. Em Romanos 8, 26, 27, a palavra nos diz: "Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Você consegue enxergar a magnitude e a beleza deste presente? Quando nossos próprios recursos falham, quando as palavras nos escapam, quando a dor é tão profunda que só conseguimos suspirar, o Espírito Santo entra em ação. Ele assume o comando da nossa oração. Ele pega nossos gemidos quebrados, nossos suspiros cansados, nossas lágrimas silenciosas e os transforma em súplicas perfeitamente alinhadas com o coração e a vontade de Deus. Não há oração desperdiçada ou mal formulada quando é guiada pelo Espírito. É por isso que Jesus nos advertiu em Mateus 6:7. E, quando orarem, não usem de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por nós mesmos, nossas orações rapidamente se tornam vãs repetições. Repetimos as mesmas palavras e caímos na ilusão de que a extensão das nossas frases ou o volume da nossa voz é o que move o coração de Deus. Mas a verdade é libertadora. A oração não se trata de muitas palavras. Trata-se de palavras cheias do Espírito. Sem a intervenção do Consolador, a oração é sem vida, sem poder de transformação, e o resultado pode ser a frustração. Mas com o Espírito Santo, ela se torna plena da autoridade do céu. Ele é quem nos capacita a ir além do superficial, a tocar na essência de Deus. Ele nos dá a linguagem do céu para negociarmos as vitórias na terra. A oração é o lugar onde a nossa fraqueza encontra a força e a sabedoria de Deus. Portanto, não tenha medo da sua fraqueza.
A sua incapacidade de expressar a oração perfeita é o convite para a atuação perfeita do Espírito. Deixe de lado a pressão de orar com eloquência. Apenas abra o seu coração e convide-o a interceder por você, transformando seus gemidos em decretos do céu. A oração é a evidência da nossa total dependência de Deus e o ponto de encontro onde a humanidade encontra a divindade. Se você crê que o Espírito Santo intercede por você, declare Amém em voz alta. Por que a oração é tão vital? Porque ela é uma arma no campo de batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos instrui a armar-nos para o combate. Em Efésios 6, 17 e 18, ele declara: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é um evento ocasional. Não é algo reservado apenas para emergências ou momentos de crise aguda. A convocação é clara. Somos chamados a orar em todo o tempo no Espírito. A oração é o ritmo constante da vida de um crente que compreende a natureza da sua jornada. Ela não é apenas comunicação com Deus. É também uma guerra constante contra as potestades das trevas. Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, porque ele sabe que o dia mau virá. Observe bem. Ele não disse o dia mau vier, mas quando ele vier. Provações virão, tentações nos assediarão e ataques do inimigo se manifestarão. Nesses momentos, a verdade sobre sua vida espiritual será revelada. Se não houver vida de oração, você não terá a força para resistir e poderá se esgotar ou cair. Se a palavra de Deus não habitar em seu interior, você não terá a espada para lutar. Mas se você estiver vestido com a armadura completa, se a sua alma estiver saturada de oração constante, então, quando a tempestade chegar e o inimigo vier como um rio, você permanecerá firme. Vistam a armadura de Deus e declarem: Eu vencerei no Espírito. A nossa fé é provada justamente no dia mau. Nesses momentos, a oração se torna a nossa única sustentação. Pense no legado deixado por aqueles que lutaram em oração. Pense em Daniel. Mesmo sob a ameaça de morte, ele se recusou a interromper seu tempo com Deus. Sua devoção inabalável não apenas o manteve em pé, mas milagrosamente fechou a boca dos leões. A oração dele demonstrou uma fidelidade que é recompensada com livramento sobrenatural. Pense em Ana. Ela orou em sua esterilidade, derramando a alma perante o Senhor com tamanha angústia e fé, que Deus não apenas a abençoou com Samuel, mas fez dele o profeta que ungiria reis. A oração dela transformou a dor em propósito. Pense em Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, que orou com fervor e os céus reteram a chuva por 3 anos. Ele orou novamente e as comportas celestes se abriram. O profeta Tiago nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. A oração funciona, não por causa do seu volume ou eloquência, mas porque Deus age através dela. Com esses exemplos e essa promessa, não temos desculpas para negligenciar nossa comunhão com o Pai. Devemos orar. Devemos nos manter próximos de Deus em constante súplica. Não espere que uma crise se instale para então correr desesperadamente para Ele. Não trate Deus como uma escada de incêndio que você só procura quando o prédio está em chamas. Ele deseja o seu amor na quietude, o seu louvor quando tudo parece estagnado e a sua busca no silêncio. Confie nele quando a única coisa que lhe resta é a espera. A nossa persistência em oração é o termômetro da nossa confiança em seu caráter. Devemos correr para Deus antes que a crise nos force a correr. Se você crê que Deus honra a oração persistente, profetize: os céus se abrirão sobre a sua vida. Ficamos, portanto, com uma responsabilidade inadiável. Devemos orar. Devemos permanecer em profunda intimidade com Deus pela oração. Não podemos nos dar ao luxo de tratar o nosso Pai Celestial como uma saída de emergência, que só é acionada quando o nosso mundo está desmoronando. O amor dele é constante,
e o desejo dele por nossa presença deve ser recíproco. Busque-o no silêncio. Ame-o na quietude. Louve-o mesmo quando nada estiver se movendo visivelmente. E confie nele quando a única ação possível for esperar. A promessa de Jesus em João 15:7 é uma das mais poderosas das Escrituras. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer em Cristo, ou abiding in Christ, significa muito mais do que apenas ter fé. Significa permanecer em comunhão constante com Ele. É uma dependência contínua, uma sintonia ininterrupta. E essa comunhão é sustentada, nutrida e aprofundada justamente pela prática da oração. A oração constante mantém o seu coração maleável, impede que ele se endureça pelas decepções ou pelas pressões do mundo. Ela mantém o seu espírito alerta, vigilante contra as ciladas do inimigo e desperto para as oportunidades divinas. Mais do que tudo, a oração sintoniza seu ouvido para distinguir a voz de Deus em meio ao ruído da vida. É nesse permanecer que a nossa vontade se alinha à dele. E é por isso que a promessa do pedir o que quiserdes se torna uma realidade. Porque o que queremos passa a ser o que ele quer. Portanto, a exortação de hoje é esta: não desista da oração. Mesmo que você se sinta fraco, continue orando. Mesmo que suas palavras pareçam pequenas ou insignificantes, continue orando. Mesmo que tudo o que você tenha sejam lágrimas, deixe que elas se transformem em sua súplica. Lute para orar. Vença as distrações. Crie o tempo. Guarde seus momentos com Deus como o seu tesouro mais precioso. E, acima de tudo, convide o Espírito Santo a guiar cada pedido, cada gemido. Se você deseja ter uma comunhão mais profunda, diga: eu permaneço em ti. E sinta o Espírito Santo te encher. Neste instante, vamos unir nossas vozes e corações. Pai Celestial, eu levanto meu coração diante de ti neste momento. Eu anseio por te conhecer mais profundamente. Sinto uma fome crescente pela tua presença e desejo ardentemente ser preenchido com o teu poder, com uma plenitude que me torne útil em teu reino. Tu vês as feridas ocultas em minha alma. Tu ouves as orações sussurradas que mais ninguém escuta. E tu conheces os fardos que eu carrego. Mesmo assim, com tua graça imensurável, tu me convidas a me aproximar de ti com ousadia e confiança. Hoje, eu venho com uma única petição: eu peço mais de ti. A tua palavra, Senhor, é inegociável em Lucas 11:13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu me coloco sobre esta promessa inabalável neste exato momento, Pai. Não quero viver um cristianismo morno ou baseado em minhas próprias habilidades. Eu não desejo caminhar na minha própria força, orar na minha própria fraqueza, ou viver segundo minha própria sabedoria humana e limitada. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do teu fogo. Peço que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a minha vida, em uma medida abundante e transformadora. Que eu me torne alguém que caminha diariamente em profunda comunhão com Ele. Ensina-me a buscar o seu conselho, a dar boas-vindas à sua liderança e a confiar na sua orientação em cada encruzilhada da vida. Sem o Espírito, minhas orações são apenas ecos vazios. Com Ele, elas se elevam como um aroma suave e agradável diante do teu trono. Se você deseja essa plenitude, declare: vem, Espírito Santo, com todo o seu fôlego. Senhor Jesus, ensina-me a orar no Espírito. Somente assim as minhas orações subirão como um aroma suave e agradável diante de ti, e não como um ruído vazio. Reconheço hoje, Pai, que sem o Espírito Santo eu sou impotente. Eu preciso dele para infundir vida e poder nas minhas palavras, para me capacitar na intercessão e para me guiar com convicção e força. Quando eu abro a tua palavra, que o Espírito da verdade traga iluminação à minha mente. Que ele abra os ouvidos do meu coração e os olhos do meu espírito,
para que eu possa ver os tesouros escondidos na Escritura. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Rogo que ela fira minhas dúvidas, que ela silencie a voz do medo e que quebre as cadeias do ceticismo, da ansiedade e de toda a incredulidade. Que a palavra de Deus ganhe vida e autoridade através da atuação do Espírito em mim. Deus, é apenas através do teu Espírito que posso verdadeiramente me colocar na brecha pela minha família. É pelo seu poder que consigo orar por proteção sobre o meu lar, por renovação e força sobre os relacionamentos, e por salvação sobre aqueles que eu amo e que ainda não te conhecem. É o Espírito Santo quem me equipa para resistir e vencer toda a obra oculta das trevas. Por isso, peço por discernimento, Pai. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa reconhecer os enganos e os esquemas do inimigo. Concede-me a sabedoria para identificar as armadilhas dele antes que elas me capturem. E, em nome de Jesus, dá-me a autoridade para repreender e superar todo ataque maligno. Não quero ser um alvo fácil. Quero ser um guerreiro alerta e ungido. Se você está sedento por discernimento e poder na palavra, clame, quebra as cadeias e receba essa libertação. A tua palavra em Efésios 5:18-20 nos dá um mandamento claro para uma vida de plenitude. E não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu faço a minha escolha. Eu escolho não ser preenchido pelas coisas passageiras deste mundo, pelos excessos que trazem destruição, pela busca vazia de prazeres que só deixam um rastro de amargura. Eu escolho ser cheio do teu Espírito. Enche-me, Senhor, até que cada parte de mim transborde com a tua presença, até que não haja mais espaço para a escuridão, para o medo ou para a dúvida. Que as minhas conversas sejam temperadas com a graça, que as minhas palavras levem vida e edificação, que as minhas canções, mesmo aquelas cantadas no silêncio do meu coração, carreguem a fragrância do céu. Acima de tudo, que o meu coração seja repleto de gratidão em todas as circunstâncias, na alegria, na dor, no sucesso e na espera. Eu peço um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, que seja tão intenso a ponto de reviver minha fé, renovar a minha família e trazer um refrigério perceptível à minha comunidade. Senhor, eu não peço avivamento apenas dentro das 4 paredes da igreja, mas clamo por um despertar nos lares, nas escolas, nos locais de trabalho e em cada canto da sociedade que desesperadamente precisa de Ti. Que o derramamento do Espírito varra toda a terra como um fogo santo, acendendo a paixão por Jesus em corações que se tornaram frios e trazendo vida onde há apenas sequidão. Se você deseja que o Espírito Santo transborde em sua vida, escreva, transborda em mim, e receba essa plenitude. Pai, eu te peço também que me purifiques de todo desejo impuro. Eu não quero que a amargura, a inveja, o orgulho, a luxúria ou a avareza tomem conta do meu coração. Não permito que a corrupção e os padrões do mundo governem minha vida e minhas decisões. Meu único anseio é o teu Espírito e a tua santidade. Enche-me de tal modo que não haja espaço para a escuridão, para o comprometimento com o pecado ou para qualquer abertura que o inimigo possa explorar. Que eu sinta fome apenas pela justiça e sede apenas pela tua presença. A tua palavra em Romanos 8:15 nos dá a garantia da nossa nova identidade. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Obrigado, Abba, Pai. Por meio do teu Espírito, eu não estou mais preso ao medo, não estou mais acorrentado pelo pecado, e não sou mais escravo do inimigo. Fomos adotados. Eu sou teu filho, tua filha. E porque eu sou teu,
Posso clamar a ti com total confiança, sabendo que tu me ouves e que o meu nome está escrito no livro da vida. Neste instante, Santo Espírito, eu te convido a te moveres livremente em minha vida. Entra em meu lar, habita em meu coração, fala comigo na quietude, ministra em meio às minhas lutas e convence-me quando eu me desvio do caminho. Guia-me ao arrependimento, molda-me à imagem de Cristo. Ajuda-me a viver de maneira justa e santa, a buscar a santidade e a perseguir as coisas de Deus, em vez dos prazeres passageiros e vazios deste mundo. Se você se sente livre da escravidão e adotado por Deus, clame, Abba, Pai, com ousadia. A tua palavra em Gálatas 5:16-17 revela a essência do nosso desafio diário. Eu digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Senhor, reconheço que eu não posso vencer esta batalha somente com a minha força humana. A minha carne me puxa constantemente para um lado, enquanto o teu Espírito me chama para o outro, para a santidade, para o propósito, para a vida. Por isso, eu te peço a tua graça. Dá-me a capacitação e o poder para andar no Espírito a cada passo, a cada decisão, a cada pensamento. Fortalece-me para resistir à atração da carne. Concede-me a coragem e a firmeza para sempre escolher a santidade em vez do comodismo, a obediência em vez da rebeldia e a fé inabalável em vez do medo. Eu entrego a ti toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. O Senhor é digno de toda a minha vida, e eu selo esta oração, esta entrega e este clamor por um avivamento pessoal e coletivo no Espírito Santo, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração e te deu uma nova força para lutar, escreva glória a Deus como um sinal de fé e de vitória no Espírito. Eu oro para que cada bênção liberada neste tempo de oração se manifeste poderosamente sobre você, sua família e seus projetos, em nome de Jesus. Lembre-se, lute para orar. A sua vida depende disso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.